E aí, tudo bem? Vamos dar uma olhada numa questãozinha de espelhos que caiu no vestibular da Unifesp 2024. Esse vestibular é próprio para medicina, tá bom? Ele é em questão dissertativa. Bom, dá uma olhadinha na questão, dá uma lida, tenta digerir ela e tenta resolver. Se você não conseguir, me espera que no próximo slide eu te ajudo. Ao movimentar-se diante de um espelho esférico côncavo, uma criança percebeu que a imagem de sua face, formada por esse espelho, apresentava características diferentes, dependendo da posição em que ela se encontrasse. Considere que a distância focal desse espelho seja de 30 centímetros e que ele obedeça às condições de nitidez de Gauss. Em uma primeira situação, essa criança se posiciona a 20 centímetros desse espelho e vê sua imagem maior do que o tamanho real. Calcule em centímetros a distância entre a imagem da face da criança e o espelho nessa situação. Em seguida, calcule quantas vezes a imagem da face da criança é maior do que a sua própria face. Letra B. Em uma segunda situação, a criança se afasta e para a 50 centímetros do espelho. Calcule em centímetros a distância entre a criança e a imagem de sua face, formada pelo espelho nessa segunda situação. Vamos lá para a primeira questão, né? Em uma primeira situação, essa criança se posiciona parada a 20 centímetros desse espelho e vê a sua imagem maior do que a do tamanho real. Calcule em centímetros a distância entre a imagem da face da criança e o espelho nessa situação. Em seguida, calcule quantas vezes a imagem da face da criança é maior do que a sua própria face. Muito bem. Qual a informação crucial que foi dada no enunciado? Que o espelho é um espelho côncavo, né? Por que essa informação foi muito importante? Porque é a partir dela que a gente vai montar o caso, né, que está acontecendo aqui, e com esse caso a gente vai conseguir ter uma sacada de resolução. Fica muito mais fácil quando você trabalha com espelhos na física, né, você fazer os desenhos, tentar simular o que está acontecendo, e com isso você consegue tirar um entendimento geral e consegue resolver qualquer questão. Então a gente vai fazer um desenho. É importante eu te falar que nas questões de segunda fase ou questões dissertativas, como é o caso dessa Unifesp aqui, você pode levar régua. Então é importante que você faça o desenho proporcional para você não errar por besteira na hora da prova. Aqui, como eu estou fazendo para fazer uma aula, eu não vou fazer tão proporcional assim, mas eu vou me esforçar para fazer ele certinho. Beleza. Então, a criança ela está a uma certa distância, né? Opa. A criança está a uma certa distância do espelho. É um espelho côncavo, então é um espelho que tem uma barriguinha para fora, né? Vai ter o ponto focal, vai ter o vértice e terá o centro de curvatura. O foco desse espelho é 30 centímetros, então é aqui, 30 centímetros. Eu sei que o vértice é 0 e o centro de curvatura é 60. Muito bem. Ela está a 20 centímetros da face desse espelho. Então ele está entre o foco e o vértice. Vamos desenhar que ela está mais ou menos aqui. Quais são os raios principais que vão acontecer nesse caso? Qual o tipo de imagem que vai ser formada? Tudo isso é importante para você poder responder o exercício. Então, eu vou usar o raio que vai paralelo, vai paralelo e volta pelo foco. Mas consegue fazer assim? Consegue voltar pelo foco? Sim. E outra que vai pelo vértice e volta também pelo vértice. Então vai chegar aqui, aqui e desce. Muito bem. Pô, professor, desse lado não forma imagem, né? Caramba, e agora? Não forma imagem aqui, mas se você prolongar os raios aqui dentro, eles vão formar imagem. E a imagem vai ser maior, virtual e direita.
que bacana! Eu sei que a imagem vai ser maior, por isso que falou no texto, né, que a imagem seria maior. Sim. Pô, agora eu tenho um entendimento real do que está acontecendo no exercício. Exatamente. Agora a gente vai descobrir a distância que a imagem está da face do espelho. A distância de uma imagem até a face do espelho é chamada de P', e a distância do objeto ou da menina é P. Como eu sei qual é o foco, eu vou usar a equação do 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Vou fazer o jogo algébrico aqui, né? E eu descubro que 1 sobre P' será igual a 1 sobre F menos 1 sobre P. Substituindo os valores, 1 sobre P' é igual a 1 sobre 30 menos 1 sobre 20. Fazendo essa conta, você vai descobrir que 1 sobre P', vai ser igual a 1 menos 1 sobre 60. Portanto, P' vale menos 60. Como assim P' vale menos 60? Esse menos aqui serve para indicar o sentido da imagem. Como é menos, só matematicamente, se eu não fizesse esse desenho, eu entenderia que essa imagem está formada dentro do espelho, né? E há uma distância x do espelho, que vale 60 centímetros. Portanto, qual é a distância que a imagem da criança está do espelho? A distância P' vale 60 centímetros. E eu notei, pela simulação que eu fiz aqui, né, que a imagem da criança é maior. Quantas vezes maior? Obviamente, pelo desenho, como eu fiz aqui, não está proporcional. Então a gente vai ter que usar a a fórmula do aumento, que pode ser achada como menos P' sobre P. O aumento vai valer menos com menos dá mais 60 centímetros. Dividido por P. P é a distância que a menininha estava, que era 20 centímetros. Centímetro corta com centímetro. O aumento vale 3. Significa que essa imagem aqui é 3 vezes maior que essa imagem. Um detalhe importante. Se nesse aumento fosse dado um valor negativo, como menos 3, significa que deu menos 3 e a imagem é 3 vezes menor? Não. Significa que a imagem é invertida, assim. Como ela está direita, está tranquilo. O aumento que vale é esse. Beleza? Essa parte do aumento aqui, eu só falei do aumento negativo, eu só falei para vocês terem um entendimento e terem uma noção se cair em próximos exercícios. Tranquilo? Agora a gente vai para a segunda parte da resolução. Em uma segunda situação, a criança se afasta e para a 50 centímetros do espelho. Calcule em centímetros a distância entre a criança e a imagem da sua face formada pelo espelho nessa segunda situação. Tá. Vamos desenhar o que está acontecendo para conseguir entender de uma forma melhor e resolver de uma forma mais segura. Aqui o chão. Tá aqui o espelho, né? Ficou um pouquinho grande, né? Mas tudo bem. Aqui é o vértice, o foco, o centro de curvatura. O foco vale 30 centímetros, então o centro de curvatura vale 60. A menina parou a 50, então ela parou mais ou menos aqui. O primeiro raio vai paralelo e volta pelo foco. O segundo raio vai pelo foco e volta paralelo. O ponto onde os raios se encontram será aqui. Então, eu consigo entender que essa imagem é maior, ela é invertida e ela é real. Por que real? Ela é formada pelos próprios raios, não pelos seus prolongamentos, como aconteceu na questão anterior, né? Na parte anterior. Então, a distância
P' que eu vou descobrir aqui vai ter que ser subtraída dessa distância P. A subtração, o resultado da subtração vai ser o ΔS, a distância entre a imagem e a própria menina. A menina P vale 50, F vale 30. A gente vai usar a equação 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Fazendo o joguinho algébrico, eu descubro que 1 sobre P' é igual a 1 sobre F menos 1 sobre P. 1 sobre P' é igual a 1 sobre 30 menos 1 sobre 50. Eu descubro que P' é 1 sobre P', vai valer 2 sobre 150. Então, P' vale 75 centímetros. A imagem dessa criança é formada a 75 centímetros da face do espelho. Se essa criança está a 50 centímetros e a imagem está a 75, a distância será ΔS igual a P' menos P. ΔS será igual a 75 menos 50. Tudo aqui em centímetros, não se esqueça de colocar esses valores. ΔS vale 25 centímetros. Então, a diferença, a distância entre a imagem e a própria criança vale 25 centímetros. Tranquilo?